Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas! Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando TV Saudade Entrevista, que hoje recebe uma grande atriz e autora brasileira, com trabalhos em teatro, cinema e televisão. Converso hoje com Luciana Carnielli. Luciana, muito obrigado por você aceitar meu convite. Seja bem-vinda. Imagina, para mim que foi um prazer ter esse seu convite e vai ser uma delícia essa conversa, tenho certeza. A ideia aqui é falar da tua carreira, mas principalmente da tua visão sobre dramaturgia de uma maneira geral. E eu gosto de começar, Luciana, sempre pelo início, mas pelo teu início, é, perguntando para você o seguinte: qual é a tua primeira lembrança de contato com a arte? Primeira lembrança que você tem e com qual arte foi? Nossa, que pergunta ótima. Eu acho que o meu pai é uma pessoa que ele sempre gostou muito de leitura, sempre gostou muito das artes, e foi ele que apresentou o mundo das artes, tanto para mim como para minha irmã. Eu me lembro de a gente, muito pequenas ainda, ele sempre incentivou a leitura. Eu acho que talvez a primeira arte foi a literatura, à medida que a gente começou a ler, e ele sempre fazia questão de trazer livros. Claro que os livros infantis também são muito ilustrados, então com isso você tem um contato com o desenho, a pintura, não é? Mas em seguida, o meu pai ele sempre nos apresentou as artes. Eu lembro dele nos levando ao teatro, eu lembro dele nos levando para assistir dança. Eu lembro dele também comprando pincéis, tintas para que a gente pintasse. E tanto é que a minha irmã se interessou por pintura, estudou pintura, não se tornou uma pintora Profissional? profissional, não exerce isso profissionalmente como eu, mas ele foi meu pai que foi apresentando todas as artes de uma maneira simultânea, assim, eu acho. Tá. Bom, e aí houve um momento em que você decidiu que você seguiria esse caminho. Quando foi isso? E aí o que você foi fazer? Eu vi que você se formou na ECA, mas eu acredito que A até EAD, EAD. na EAD, né? É, Pela EAD, eu marquei errado aqui, na EAD. É, mas eu acredito que até chegar lá você passou por outros pensamentos, ou sempre foi claro para você que era esse teu caminho? não, a primeira arte realmente a qual eu me dediquei como estudo e pela qual fui completamente apaixonada e sou até hoje foi a dança, o balé clássico mais especificamente. Eu estudei balé bem seriamente, muito jovem me tornei professora de dança, foi o meu primeiro trabalho Claro. remunerado, e
E com isso, por causa da vivência do balé clássico, eu fui uma adolescente que, enquanto as minhas amigas estavam indo no show das bandas, eu ia nos concertos. Ah, Eu assistia muito orquestra, eu ouvia muitos programas da Cultura FM, de música clássica. cordas, metais ou tudo? Tudo isso, orquestra geral, Hum. assim, maestros, eu adorava. Ai, que barato. E então eu fui muito fascinada cedo por essas artes, pela música e pela dança clássica também. Mas aí eu tive um problema nas costas por causa da dança. Muito dançar é maravilhoso, né? Porque dá um condicionamento físico, uma força muscular, mas também desgasta muito se você não prestar um pouco atenção. E o balé clássico ele é muito antinatural, né? Então, às vezes, você acaba forçando um pouquinho mais uma coisa ou outra. Então, uma época eu tive um problema mais especificamente no sacro, assim. E eu precisei parar um pouco a dança. Mas nesse meio tempo, eu encontrei o teatro. Eu comecei, a coisa foi meio simultânea. E eu achei o teatro bastante interessante, porque apesar da dança clássica me fascinar, e me fascina até hoje pela forma, pela beleza das formas, pelo rigor, eu encontrei no teatro, parecia uma arte que abarcava mais as ideias, tinha uma certa flexibilidade maior, e o tipo de expressão completamente diferente. E eu achei interessante ser desafiada a aprender a falar, aprender a me expressar pela voz, não tanto pelo corpo. Depois Mas, eu percebi, mas tem uma coisa importante no ator, que a dança e a música deve ter te dado bem, que é ouvir, né? sem dúvida. Eu acho que ouvir, né, e também essa questão da movimentação cênica, conhecimento do corpo, né? Só que eu percebi que a rigidez do balé clássico, a hora que eu pude voltar a dançar, a forma do balé clássico me deixava muito estruturada em um tipo físico só. Então, se eu quisesse mesmo me tornar uma atriz com mais possibilidades, eu teria que deixar aquela forma que eu tinha passado tantos anos construindo e que ainda mora em mim um pouco. A hora que eu quero, eu vou lá e dou uma acionadinha assim, né, na Uhum. bailarina. Mas aí eu falei: não, não, vamos parar, vamos deixar um pouquinho de lado. E segui sendo atriz. Deixei a dança de lado, profissionalmente, assim. Mas foi uma E aí, formação muito foi aí que você interessante. foi fazer a EAD. Nesse momento que você É, parou com o balé, tá. eu fiz um ano de teatro Escola Célia Helena, antes, e aí Antes da prestei a escola. universidade, quando era só escola, né? Era curso Uhum. técnico só. É. A Célia Helena era viva, eu tive aula com a Célia, e uma figura muito doce, muito simpática. E meio maternal, né? Se a Helena tinha uma coisa meio de Isso. mãe de todos os alunos. E, e aí entrei na escola de arte dramática. E aí imagina, né? Aí é o mundo da USP, aí vai para outro lado. Bom, vamos lá. Deixa eu te perguntar umas coisas, inclusive se você me perdoa a indiscrição. Você nasceu em Imagina, que ano? 1973. Eu tenho 50 anos. Que mês é? Setembro. Setembro de setembro. Desculpa te perguntar isso, é que normalmente nas minhas pesquisas eu acho. Agora, então, quantos anos você tinha quando você se formou? Na EAD? É. Eu fiz a EAD, eu entrei muito jovem na EAD, eu entrei com 18 anos. E isso, por um lado, foi bom, por outro, não foi. Não foi porque eu acho que se você tem, às vezes, um pouquinho mais de bagagem, tanto de vida como de conhecimento teórico das coisas, você é, consegue aprender melhor o conteúdo dos professores, sabe? Mas foi ótimo para a minha formação. Eu parei 2 anos a EAD para fazer um espetáculo profissional fora, que foi As Favoritas do Rádio. Como Então, eu chama? acabei concluindo As Favoritas do Rádio. Ah, com direção da Regina Galdini. Isso, exatamente. E
e nós fizemos esse musical, e então eu acabei concluindo esse processo todo da EAD. Foi intermeado por esse espetáculo, que valeu como meu estágio profissional na escola. Eu acho que 6 anos depois, assim, Não, mas eu te perguntei isso noventa porque e sete por aí, 96, não, eu te perguntei noventa e isso oito. porque eu ia te perguntar exatamente isso. Qual o teu primeiro trabalho profissional que você considera? Você data das favoritas do rádio. As Favoritas do Rádio foi um trabalho profissional feito no meio da escola. Então, isso é engraçado. As Favoritas do Rádio é de 94. Estreou na Jornada Sesc de Teatro de 94. Então, Aí depois eu são, fiquei 2 anos fora da escola e voltei. Eu acho que eu terminei a escola em 97. mas a gente pode considerar que o ano que vem você faz 30 anos de carreira profissional? Acho que sim. É. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Agora, diz uma coisa para mim. O teu nome de batismo é Luciana Carnielli, só. Não, não. É Luciana Mara Carnielli Silva. Mara Carnielli Silva. Isso. Quem é que escolheu o teu nome artístico? Eu, Você eu. pegou o Luciano e o É, Carnielli. Tá. porque desde quando eu dançava e nós nos apresentávamos, quando tinha programa do espetáculo, eu usava Luciana Carnielli. Aí, Luciana, você é de uma geração em que a televisão era uma grande companheira, né? Embora gostasse da música, da dança, você via. O que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos, artistas brasileiros que eram referenciais para você, mesmo antes de você decidir que seria atriz. Tinha artistas que você admirava? Eu nunca fui muito ligada a telenovelas, assim. Eu me lembro, claro, que assistia televisão, como toda família brasileira. Eu acho que logo quando eu comecei a fazer teatro, mas logo, de cara, eu conheci a história da Cacilda Becker. Tá. E eu fiquei absolutamente fascinada por Cacilda. Eu fui uma jovem que amava a Cacilda Becker, tanto é que criei um solo sobre Cacilda Becker, né? E Sim, fiz sim, esse sim. trabalho. Então, eu fui fascinada por ela, por Cleide Diáconis também, que eu Irmã tive a dela, né? oportunidade, isso, aí de assistir em cena, de ver e tal. E, mas eu acho que a Cacilda sempre foi um referencial muito importante para mim, porque até hoje eu acho mesmo que se o teatro de hoje em dia tivesse uma figura como Cacilda, como líder, como liderança, como proposta, como cuidado da atividade, dos trabalhadores, dos profissionais, o teatro estaria em outro lugar, entende? O solo que você se refere é Meu Abajur de Injeção. Isso, isso. Agora, eu estou vendo aqui. Você falou das favoritas do rádio. Bom, Meu Abajur de Injeção é um solo. É um solo, isso, Você fez como exatamente. atriz também. Isso, eu fiz a dramaturgia e fiz como atriz. Ele tem duas versões, na verdade. Ele tem uma versão, a primeira versão dele foi estreada em 2007, com a direção da Georgette Fadel. Eu Tá? fiz esse espetáculo em várias temporadas, fiz 2 circuitos de viagem pelo interior do estado também. E em 2021, eu fui convidada, na verdade foi em 2020, foi durante a pandemia mesmo, e 21 em seguida, eu fui convidada a fazer uma nova versão do espetáculo como comemoração do centenário da Cacilda. Ah, E aí eu mesma criei a encenação, eu mudei, porque eu mesma já não era a mesma pessoa, eu já era uma atriz muito mais próxima da idade de Cacilda quando Cacilda morreu. Aliás, eu tinha, na verdade, exatamente a mesma idade. Então, eu fiz uma outra encenação, aí foi criação minha mesma, aí o solo acabou sendo uma criação completa minha. eu estou vendo aqui também que em As Favoritas do Rádio, que foi o musical de estreia, você também é coautora. Então, você Sim, estreou como atriz e como autora é, simultaneamente. foi. Você canta também? Eu canto, Tá. eu canto. Você fez curso de canto? De canto, eu fiz assim, todos os trabalhos que eu tive para cantar, eu sempre tive preparações
vocais, né? Sempre foi acompanhado por um preparador vocal. E esse tipo de trabalho, aliado também a alguns estudos paralelos, me deram a estrutura para poder cantar nos espetáculos, né? Eu não sou uma cantora, É não uma sou aquela atriz que pessoa que... canta. Exatamente, né? Temos Tá. essa diferença. Agora, Luciana, nós vivemos no Brasil. Você é Uhum. uma atriz, uma artista brasileira. Onde a arte, desde sempre, e não sei até quando, não tem é, devido valor, não é valorizada, é vilipendiada. A pergunta que eu te faço é: em algum momento, nesses 30 anos, você pensou em desistir por causa da instabilidade, por causa dessa coisa do vilipendio? Ou não, mas em algum momento você uniu uma outra atividade para se manter? Não, eu já pensei em desistir várias vezes. Estou sendo sincera. Você não é a única. Eu sei. Eu acho que não é fácil realmente. Há muita coisa em jogo. Há o quesito sorte nessa história toda. Não só é a qualidade do trabalho que você apresenta que vai indicar a posição que você vai ocupar. Existem sortes, oportunidades, relações, muitas coisas envolvidas. Acho que em qualquer atividade, mas na arte, como você disse, nós moramos no Brasil e essas coisas contam muito. Eu tenho outras atividades dentro da própria área, né? Ah, Eu faço cursos, eu dou cursos. Eu não tenho ah. uma atividade regular como professora, mas eu frequentemente estou dando oficinas. Eu produzo também, né? Não Ah, para outras pessoas, mas espetáculos meus eu produzo. Então, eu tenho todo um trabalho de produção, de elaboração de projeto, só os que você enfim. escreve ou os que você aposta? É. Não, não. Até hoje eu nunca produzi espetáculo de outra pessoa, não. Pode ser que talvez isso venha a acontecer. É, Não, não, não deixo isso de lado, não. eu te perguntei dessa coisa do desistir, porque assim, você sabe que eu sou autor também, né? Tem alguns espetáculos. E eu sinto ainda, já com 25 anos, né, que que o meio é um tanto quanto hermético, né? Ele é difícil abrir as portas, você tem meio que entrar chutando, né? Você sentiu isso? Eu sinto, eu acho que de quando eu comecei para hoje, vamos falar mais sobre o teatro, mas a televisão também, todo mundo sabe, assim, mudou muito, não é? Então, os espetáculos, por exemplo, eles se sustentavam pela bilheteria, existia uma outra ideia, os espetáculos duravam muito mais. A temática abordada nos palcos, aceita pelo público, que o público queria, o que a própria classe queria era outra, né? Hoje a gente está vivendo a era dos editais ou dos patrocínios. Os espetáculos eles têm que entrar pagos, porque no meio dessa história toda entrou muita coisa que começou a custar muito. O preço de um teatro, do aluguel do teatro, né? Você tem que pagar hoje em dia profissionais para ampararem a produção com uma assessoria de imprensa. Quando a gente começou, que não faz tanto tempo assim, a gente mesmo entregava material de divulgação e saía, né? Saía nos lugares. Né? É. Hoje é uma espécie de uma batalha imensa, né? Para que você consiga ter um espetáculo divulgado, porque é muita coisa acontecendo também. Então, eu acho que tudo isso está afetando também a possibilidade das realizações, né? E outro dia eu penso isso, e eu li um texto do Célio Turino falando que De quem? Desculpa? do Célio Turino. Tá, Ele trabalha muito com políticas culturais, tá, e tal, tá. discute muito sobre isso. Ele falou: os editais estão tornando os artistas concorrentes, competitivos. Tem uma competição absurda entre as pessoas, não declarada muitas vezes, mas que sim, porque a quantidade de dinheiro destinada aos espetáculos não é tanta assim, não é suficiente, e a demanda de propostas é imensa, né? Então,
a gente tem a questão das cotas. Eu não sou contra cotas, mas eu acho que isso poderia ser discutido também, como contemplar, talvez editais exclusivos para certas categorias, entende? Então, a gente é uma batalha imensa mesmo, Américo, muito. Fora um caminho que eu conversei aqui com o Cássio Escapim e ele me falou, você conhece o Cássio, né? Sim, o Cássio foi meu primeiro professor de Ah, teatro. é verdade, eu vi aqui. E ele me falou uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou, estamos caminhando para uma coisa que ele defende até certo ponto essa abertura. Ele falou, mas vai chegar um ponto em que ator homossexual não vai mais poder fazer um personagem heterossexual. É, Um ator heterossexual não vai poder fazer um homossexual. é, Essas coisas elas têm trabalhado um pouco muito a favor de muita coisa, mas contra algumas coisas. Você concorda com ele? eu concordo. O Cássio, inclusive, só fazendo parênteses, o Cássio é uma pessoa com quem eu já trabalhei bastante. O Cássio dirigiu um outro espetáculo meu, chamado Absinto. Eu fiz o Libertino com ele, com Ele é direção um do doce, Júlio né? Ares. O Cássio é uma pessoa muito querida, muito presente na minha carreira, na minha trajetória. Veja, eu concordo, sim, com vocês. Eu acho que, na minha opinião, na minha modesta opinião, arte não deveria ter essas barreiras, porque arte é criação, criação em cima da realidade. Ela é uma representação estética de algo de uma visão. Então, o ator, é, ele não precisaria estar no seu dito lugar de fala para ele ter a possibilidade de estar presente no palco vestindo determinada máscara, porque ele está fazendo a representação de uma máscara. É isso que precisa ser compreendido quando o ator entra em cena. Não é ele. A não ser que seja esses espetáculos de autoficção. Existem, sim, outras categorias. Eu digo, por exemplo, porque eu sei que tem várias amigas minhas que podem falar assim, não. Eu não acho então certo o homem fazer papel de mulher. Eu acho certíssimo. Senão a gente não teria nunca tido o Dustin Hoffman fazendo Tutsi, sabe? Que é uma criação incrível, O né? Edinho Luiz fazendo tango, bolero e tchá-tchá-tchá. Pois é. Então, eu discordo completamente disso. Acredito que exista um outro problema, que é um problema de mercado de trabalho. Acho sim que mulheres Perfeito. têm menos oportunidades do que homens nos próprios Negros, espetáculos. negros, Exato, né? A gente enfim. sabe. Então, isso é uma questão de mercado, né? Eu acho Agora, que, não de criação. então, eu acho que estamos caminhando para um contracaminho daquilo que se prega, né? Da liberdade total. Se você começa a restringir isso, você já é uma espécie de censura, mas enfim, isso é um assunto Polêmico, complicado. né? Você falou que é de 73, talvez você não tenha passado por isso que gerações anteriores à sua passaram. E enfrenta na família preconceito pela escolha. Que antigamente todo mundo se nutria do artista, mas não queria artista na família, porque artista ou era prostituta, ou era vagabundo, ou era maconheiro. Você não passou por isso, né? Você teve apoio Não. dos teus pais. Sim, eu A tive. tua geração já lidou melhor com isso, né? É, sim. Eu sempre pesquisei muito, né, sobre o teatro, a história do teatro brasileiro, e vejo claramente isso, o quanto era talvez feio, considerado não muito bonito, né? Ter A própria uma... carteirinha era carteirinha de prostituta para É mulheres, isso, né? exatamente, né? Que Você tinha que ter absurdo. ali um controle de saúde, né? Que era Né? considerada as tais mulheres da vida. Não, não tive, não. É, claro que uma pessoa que ela trabalha mais no teatro, infelizmente, no Brasil, ela não tem a mesma consideração de uma pessoa que trabalha na TV, né? Não existe esse lugar do. Parece que a pessoa está sempre no teatro porque ela não conseguiu ir para a televisão, né? O que são artes distintas, né? As duas envolvem atuação.
Mas hoje mesmo, acho que a maioria das pessoas, dos atores que estão na TV, a grande maioria, elas não passam nem pelo teatro, é outro tipo de escola, né? É um outro jeito de lidar com a atuação. É do ator para a câmera, é um outro approach, né? Uma outra forma. E então esse preconceito muitas vezes você enfrenta, né? Como assim? É a tal daquela brincadeira, né? Você faz teatro, mas você vive do quê, né? Aham, sim. Que Mas você trabalha tinha com o quê, né? isso, você faz teatro, mas você trabalha com o quê, né? Então, acho que preconceitos a gente sempre enfrenta. Agora, Luciana, você falou aí da teatro, televisão. Você começou pelo teatro, você fez televisão também, você fez pouco, mas fez cinema. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quando você migrou, por exemplo, televisão e cinema, aquilo que eu estou vendo aqui, foi junto, em 98. Linguagens diferentes, completamente diferentes, ainda que televisão e cinema sejam audiovisuais, aí, mesmo assim elas são diferentes, que é completamente diferente do teatro. Houve um certo estranhamento, demora para adaptar, ou você estava aprendendo tudo e aprendeu tudo rápido? As linguagens. Eu acho, na verdade, depois que eu me formei na escola de arte dramática, o meu primeiro trabalho mesmo, depois de formada, foi a novela Torre de Babel, na Rede Globo. Eu tinha feito um comercial de televisão, o comercial era muito bacana, E é diferente também, que é uma e outra linguagem também, né? é, Hum. e desse comercial nossa, entrou uma mosca enorme aqui. Ela vai, acho que, fazer parte agora da entrevista. É, eu fui convidada, então, pelo Silvio de Abreu, que eu tive essa honra, para fazer essa novela Torre de Babel. Eu tinha um papel modesto, Como chamava? Torre de Babel, Não, a novela. a personagem. Dona Daisy. Daisy. Ela era secretária do escritório do shopping. Esqueci o nome do shopping, não sei o que Tower, sei lá. Ah, shopping. E era um shopping que o shopping explodiu. E, e foi muito curioso, porque era uma novela que tinha um elenco, acho que foi uma das primeiras vezes que juntaram tantas estrelas juntas. Então, era uma, eu era uma moça de 24 anos que praticamente senti que eu caí dentro da televisão. Então eu olhava para o lado, era o Tarcísio Meira, eu olhava para o outro, era a dona Glória Menezes, eu olhava para o outro, era o Edson Celular, eu olhava para o outro, era a Cristiane Tolo, era muita gente Juca de famosa, Oliveira. muito, exato, Tony Ramos, era impressionante. E eu tinha que lidar com aquilo. Então, para mim, claro, pessoas muito simpáticas, colegas muito generosos e bacanas, mas pessoas que tinham uma vivência, uma carreira, pessoas com as quais eu estava acostumada a olhar pelo vidrinho da televisão, né. Então, para mim, mais desafiador do que a linguagem em si, foi lidar com esta situação profissional. Ah, Como me colocar no meio dessa mas Olimpo. você se sentiu acolhida? Ou aquela coisa de ser um meio hermético te deixou um pouco desconfortável no começo? Eu acho que tem um pouco isso, sempre vai ter, porque os iguais se aproximam com maior facilidade, os diferentes se afastam um pouco, não é? Então, assim, qual era o limite do meu comportamento ali para que fosse bacana? Me aproximar mais do que devia, me afastar mais do que devia, sabe? Essas questões que são delicadas, né? Aí eu te pergunto, Luciana, passando por isso, tendo passado por isso, qual que é o teu comportamento hoje quando você vai trabalhar com alguém que está chegando? Você é acolhedora ou você deixa Eu a pessoa na acho. dela? Não, eu acho que eh, eu acho que você tem o dever de acolher sim, mas
eu entendo também que as pessoas, quando elas estão nesse lugar do trabalho, elas têm muita responsabilidade, né. Cada um deles ali hoje, eu como uma profissional, uma mulher tendo esse tempo todo de trabalho, vejo que cada um deles, ali naquela época, tinha muita responsabilidade, né. Uma novela das 8, que ainda era chamada na época, não é brincadeira para ninguém que está envolvido, né. Todo mundo trabalha muito, todo mundo se dedica muito, é muito dinheiro envolvido, são muitas questões. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não tem o tempo de dar a atenção para a pessoa que acabou de chegar, né. Uhum. Ela tem as próprias demandas dela, que são muito altas. E na televisão, que é Então uma correria mais ainda, né? exato, não é? Então, eu sinto isso hoje comigo também, né. Você também tem muitas preocupações, né. Quando você ocupa, por exemplo, o lugar de protagonista num espetáculo, você tem que dar certo, você tem muitas obrigações, senão vai cair aquilo por terra, né. Já é tão difícil você conseguir a realização, você vai deixar a oportunidade escapar assim? Então acho que é importante todo mundo entender, todos os envolvidos, e isso está claro entre os colegas, que todos ali têm as suas responsabilidades, ocupam um lugar e fazer tudo da melhor forma possível, tanto na frente do público, como nos bastidores. Entendi. Quero falar um pouco de composição com você, mas antes eu tenho que perguntar assim: você tem pudor em oferecer o teu trabalho, pedir personagem, ou você acha que não tem problema nenhum? Precisa, você pede, você oferece. Porque não é pedir, na verdade, é oferecer o teu trabalho, né? Não, eu acho que eu, Luciana, por exemplo, eu confio bastante no meu trabalho de atriz. Eu gosto do meu trabalho, eu acho que eu sou uma pessoa bastante dedicada ao meu ofício. E que quando eu entro num trabalho, eu vou contribuir para o trabalho ficar bem legal. Mas desempregada, sem trabalho, você pede para produtores, para diretores, para autores, você escreve para Eu você, como é que você faz? eu eu faço várias coisas, né, porque muitas vezes a gente tem trabalhos que a gente você tem épocas que você pode escolher o trabalho, que aliás até você não gostaria de ter que escolher, você gostaria de fazer as 2 propostas, isso é Uhum. muito também difícil, muito difícil. E tem épocas que as coisas dão aquela baixada, né. Nesses momentos, eu procuro falar com as pessoas assim: "Olha, eu estou aqui", principalmente as pessoas que eu sei que gostam do meu trabalho, né, porque no decorrer do caminho, óbvio que você vai acabar encontrando pessoas com quem você não bate, né, ou você não bate, não batem com você e tal. Mas quando eu estou aí na pista, como eu falo, eu aviso sim, não vejo problema. Eu acho que, às vezes, você está numa situação eu também quando produzo, como produzo também, eu recebo essas mensagens e eu procuro ser muito atenta a essas mensagens, porque, às vezes, as pessoas que mandam são excelentes profissionais que também estão no momento de baixa, né. Então e às vezes é aquilo que você fala: "Puxa, não tinha pensado em tal pessoa", e chega aquela mensagem e você ou pode indicar para alguém, ou você pode colocar a pessoa no trabalho, então eu não vejo problema não. E eu gosto sim de criar os meus projetos, Eu vou mas assim. nem sempre, né, nem sempre no meu caso, eu estou pronta para a criação. Agora eu estou há um tempo aí tentando gestar, mas a coisa está mais lenta, sabe. Aí de repente, né, não sei o que vai acontecer semana que vem, aparece, vai dar um clique, você fala: "Nossa, era isso", senta nesse computador, pronto, começa a escrever o texto e chegou, Eu né. vou falar sobre essa coisa de escrever com você. Mas você falou uma coisa aí, antes de entrar ainda na construção, você falou de, às vezes, você é obrigado a escolher. O que te motiva a escolher? No caso de ter duas oportunidades, o que te motiva a escolher? É a grana ou é a personagem? Eu acho que Ou é o cada caso é projeto? um caso. Cada caso é um caso. Não Tá. dá para você porque às vezes você pode até olhar para uma oportunidade de trabalho e achar que financeiramente ela não é tão interessante, mas você pode perceber que o projeto tem condições de uma continuidade maior, ele pode ser mais fértil para determinadas Artisticamente, ele relações. pode ser interessante. Exato. Você Então, fala,
Desculpa, pode continuar. Imagina, não, não. É isso aí. Você fala a personagem ou o personagem? Acho que há, porque eu sou mulher. Qual que é teu processo de construção da personagem? É, você constrói de dentro para fora, ou de fora para dentro, no visual? Eu Como, faço as como duas é que coisas. começa? Como é que começa o processo? Cada personagem tem uma forma, porque cada texto ou cada personagem oferece um desafio, né? Ah, Então, eu uso sim das duas coisas. Por exemplo, quando você vai fazer um personagem que já existiu, como eu fiz Cacilda Becker, ou como eu isso. fiz recentemente esse ano a Virginia Woolf, junto com a Noemi Marinho, no espetáculo com a Noemi Marinho, é impossível você não procurar referências externas, né? E procurar tudo que é possível de você captar dessa pessoa que existiu, né? Então, tanto no caso de uma como da outra, Cacilda tinha. Hoje tem mais imagens de Cacilda no YouTube, mas na época, na primeira vez, eu tinha poucas imagens em movimento e tinha muitas fotos. Então, eu procurei esse lugar do que era possível, assim. Depois, agora na Virginia Woolf, não tem Virginia Woolf mesmo em movimento. Não encontrei. Só imagens, fotos de Virginia Woolf, né? A, Pintura. a Virginia Woolf, a Cacau tá fazendo também, né? Sim, Você sim. viu? Não, eu não vi. Eu não Tá, vi. Ela fez uma dramaturgia em cima da vida da Virginia, né? tá, Nesse caso, esse espetáculo que nós fizemos era um espetáculo em cima de uma palestra que a Virginia Woolf deu. tá. Então, eu tinha que ser a Virginia Woolf, na verdade, não pensando no eu sou, né? Minha vida é assim, mas eu penso que e Ah, tá. passar a ideia da Virginia. Então, o que eu pude fazer, pensando no interno e no externo? No internamente, eu tinha que me colocar como uma mulher que compreendia profundamente aquelas palavras e que tinha e sentia uma grande necessidade em propagar aquele pensamento, né? Então, isso foi importante para mim. Mas eu li, claro, aprendi sobre Virginia Woolf, mas eu não usei traços da vida de Virginia muito ali na construção do personagem. Mas estava presente na minha postura, na forma com a qual eu procurava me comunicar, pensar na época que ela viveu, como uma mulher em 1928 dava uma palestra, ela não é uma mulher de 2023, né? Então existe sim uma construção externa. Quando você faz um personagem que que parte absolutamente da imaginação de um autor, que ela não tem nenhum pé realmente numa realidade, eu procuro entender profundamente os caminhos que o autor propõe para a personagem, mas eu vou atrás também de traços sociais que podem estar identificados externamente nela, sabe? Tá. Então, se eu vou fazer uma mulher que viveu, não sei, em 1950, eu vou procurar olhar e ver mulheres de 1950 e ver como essas mulheres se vestiam, sentavam, levantavam, sabe? Eu acho Você importante. está dizendo para mim, de alguma maneira, que não importa se o personagem é fictício ou se o personagem é real. A responsabilidade de construção é a mesma ou a responsabilidade é maior quando você interpreta alguém que existiu? Não, eu acho que a responsabilidade é a mesma. Eu só acho que quando o personagem existiu, você fatalmente vai passar por uma comparação de olhar, não é? Então, o público tem alguma referência sobre aquele personagem. Mesmo se você fizer, é que quanto mais distante do público está o personagem que você fizer,
menos referências reais ele vai ter, mas alguma ele vai ter. Stepan Essessian fazendo Chacrinha, que historicamente morreu outro dia. É, né? E tem muitas imagens aí. É isso que você está dizendo, que quanto mais longe, mais tranquilo. Quanto É, mais perto o personagem, a responsabilidade é a mesma, mas é a isso comparação vai ser menor, né, com o que você está a fazendo. comparação. Tá, tá. Então, eu acho que se você, por exemplo, for fazer Elizabeth I, todo mundo sabe como é Elizabeth I, mas ninguém sabe exatamente como é Elizabeth I. Se Tá. você for fazer Elizabeth II, é muito diferente, E se né? você fosse chamada para fazer, por exemplo, para contar a história da Beth Carvalho, que morreu outro dia? Maravilhoso, é maravilhoso. Eu Eu não acho sei que é nem por isso. eu nem sei Eu por acho que que me correu seria. Beth Carvalho, porque você canta, você é atriz, enfim, É, sei lá. eu É, acho que ela é uma seria uma personagem, né? Que teria um vasto material de pesquisa, uma né? boa ideia, A hein? gente tem Ó, uma boa muitos ideia, vídeos, hein? é maravilhoso mesmo. Ela tem tem um vasto material, né, da Beth. Então, eu fiz uma outra personagem real também, que acabei de esquecer, mas agora lembrei, nas próprias favoritas do rádio, a cantora Marlene, Ah, né? aqui também Que era é. Emilinha Borba e Marlene. E na época, Marlene era viva, nós conhecemos Marlene, tivemos a alegria de ir até a casa dela, ela nos recebeu muito bem. Então, assim, era uma pessoa também que nós fizemos uma pesquisa imensa sobre Emilinha, Marlene, como elas se comportavam no palco, como elas cantavam, né? Então, é um tipo de trabalho bastante interessante. Eu adoro esse tipo de trabalho. Você diria para mim, Luciana, eu sei que ator não é médico, tudo bem, mas você diria para mim que você se permite habitar o personagem, a personagem, ou permite que ela habite em você? Como é que você faz essa leitura? Eu acho muito bonita essa sua construção. E eu acho que, na verdade, é um intercâmbio das duas coisas. Com uma coabitação? Porque eu acho que a personagem entra em você e você entra na personagem, né? Eu acho que esse é o momento de uma criação mais plena, onde o personagem pode te ensinar também, né? Não só na vida, mas esteticamente, né? Existem personagens pelos quais você passa que te ensinam muito como expressão, né? Você amplia o seu leque de possibilidades. Você consegue não se repetir, porque você sempre vai se repetir um pouco. Você é Tá. você. Você nasceu dentro desse corpo, você tem essa voz, você tem esse rosto, essa conformação física. Não tem muito como escapar disso. O que você pode é se tornar o mais elástico possível para que você tenha possibilidades mais abrangentes, né? Tem pessoas que gostam muito disso, tem atores que não gostam, tem atores que gostam de entrar dentro de uma certa expressão, de um registro que eles sabem que dá certo, que encanta o público, e eles querem partir desse ponto, ou muitas vezes permanecer nesse ponto, e dá muito certo. Não acho ruim, não. Eu, Lu, gosto de ampliar o meu elástico, de ser uma borracha mais moldável Tá. e, e me transformar um pouco. E já que existe essa coabitação, a pergunta é como é que é a tua convivência com os personagens? Porque aí eu já estou trazendo um pouco para a coisa da autora, tá? Porque eu, como autor, é uma loucura. Eu penso nos personagens, mesmo quando eu não estou ali. Eles fazem parte do meu dia a dia. O ator tem isso também, quando você está em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, eles estão ali te dando toques. Como é que é isso? Eles, eles me perturbam e me dão paz. Eles me perturbam muito à medida que eu percebo que eu ainda não cheguei na expressão correta. Tá. Porque eu tenho um termômetro. Enquanto eu fico olhando para o lado e perguntando para um determinado colega, tá bom, o que você acha? Tá rolando o que eu estou fazendo? Tá, não sei o quê. É porque não tá, entendeu? Claro que você chega na expressão correta, você sente, você vê o olhar,
das pessoas ao seu redor que aquilo mudou, que as pessoas estão acreditando naquilo que você está fazendo. Então, enquanto eu não chego nesse ponto, eu acho que eles me perturbam. A partir do momento que eu sinto que eu consegui um encaixe, que tá ok ali, né, não que eu me acomode, mas aí eu procuro melhorar essa expressão, né. Claro que Ah, você sempre, a partir do momento que você vai, o personagem vai acomodando em você, você vai melhorando a expressão dele, você pode criar mais detalhes, né, e isso vai expandindo a tua criação e tudo mais. Mas aí eu já estou mais em paz. Eles me perturbam mesmo enquanto eu acho que eu não vou conseguir pegar eles, assim. tá, tá. A gente falou agora há pouco em escolhas, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: já houve arrependimento por aceitar algum trabalho, algum personagem? E o contrário, já houve arrependimento por algum motivo não poder ter feito e recusado? Não precisa nem citar Ah, eu quais. já Você não, não vou precisar falar, nos já dois casos. porque eu acho, não, eu não sei se de aceitar. Hum, Porque eu não tenho, pelo meu caminho mesmo, nenhum hum, trabalho que eu possa virar e falar assim: "Nossa, foi desastroso", sabe, assim. hum, Todos eu tive, é claro que existem trabalhos e que são mais potentes em algum lugar e outros menos, em vários sentidos, né, na possibilidade do personagem, financeiramente, no network que você cria e tudo mais. Mas, principalmente de ter recusado. Porque às vezes você não quer recusar uma coisa e você acaba tendo que recusar, porque é aquelas pegadinhas da vida, entende? E aí você aceitou um determinado trabalho, mas sempre fica na cabeça: "Mas e se eu tivesse feito outro também?", sabe? Então hum. é complicado. Diz uma coisa para mim. Você é urbana, você nasceu onde? Na Moca Belo. Ah, você é da Moca, tá? Tudo bem. É, Muitos artistas nasceram na Moca, sabia? é um bairro fértil. Francisco Coco, Edwin Luiz, Denise Del Vecchio, uma série de nasceram. Eu te pergunto isso pelo seguinte: o que é mais desafiador, mais instigante para a Luciana? Fazer aquela personagem completamente distante de você, que você não conhece, a, a rural de 1910, ou aquela que de tão próxima, de tão conhecida, cutuca tuas próprias feridas? O que é mais. Faça uma reflexão sobre esses dois casos. E tem aquela que está no meio também, né? Eu acho que a Rural de 1910, É mais, por difícil, mais eu acho. difícil. Hum, O que é mais distante, por exemplo, eu nunca fiz Shakespeare, hum. né, eu nunca tive essa possibilidade, mas eu acho que para mim seria um grande desafio. Eu acho, claro, eu teria um empenho muito grande para chegar na expressão correta, mas sem dúvida é muito distante da minha realidade, né, de uma mulher que nasceu aqui, que tem uma outra vivência, que é brasileira, que, sabe, eu acho que para você ter o corpo, a embocadura daquelas palavras, para você ter o a expressão correta, esteticamente, sabe, eu não acho fácil não. E agora, e cutucar as próprias feridas? Aquela personagem que cutuca as tuas feridas. Ela é catártica ou ela é dolorosa? Dolorida? Eu acho que o meu trabalho, mesmo a parte da construção interna, ela não vai tão na minha psicologia. Tá, Eu acho que eu não passo por esses, não pode, é tudo até hoje. Não é, vou dizer daqui a amanhã, é, entendeu? Mas eu acho que a minha construção, ela passa mais por uma questão de entendimento, é uma questão um pouco mais formal do que menos visceral, né. tá. Claro que você acaba, não tem como você não usar a sua própria experiência, porque você, se em determinado momento você deve se emocionar, você tem que entender aquela emoção
e ter a maturidade de fazer a expressão correta para o público. É aquela velha história, se o ator tem autopiedade, né, o personagem é autopiedoso, ele não emociona o público, né. A emoção do Uhum. que vem, ela tem que ser muito mais provocada para provocar a emoção do espectador do que a minha própria, né. Por Você, isso que eu acho que tem um conflito aí também, até hoje, falo isso sem menor problema, na forma, às vezes, como quer se encaminhar a alguns trabalhos de audiovisual, né. a gente vai falar sobre isso. É. Você está dizendo para mim, então, que você é mais técnica do que intuitiva. Você é uma atriz técnica. Acho que sim. Apesar de ter, no meio da técnica, tem momentos que você tem que usar a sua intuição, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo para você perceber o tempo certo de você respirar, de você dar uma resposta, de você se colocar, entende? Mas isso tudo para mim envolve técnica. Você se emociona em cena ou tenta não se emocionar? Não, Tá. me emociono sim. Final do trabalho. Fecha-se as cortinas, não tem mais peça, acabaram as filmagens, acabaram as gravações da novela. Com outro projeto ou não? Quer saber, ao final do trabalho, qual é a sensação? Luto, vazio, alívio? Pode ser tudo isso, porque depende do que aquele trabalho significou para você, né. Se Tá. você está terminando um trabalho que não foi fácil, que foi dolorido, por algum motivo, foi cansativo demais, às vezes existem trabalhos que são muito prazerosos, mas muito cansativos, né, dá uma aí você tem uma é contraditório, você fala assim: "Graças a Deus terminou", ao mesmo tempo você fala: "Terminou, mas foi bem cumprido", né. Se você tem um trabalho que você ama fazer e ele acaba, se você tem algum domínio sobre a produção, se a produção é minha, eu vou tentar continuar, né. Se eu não tenho domínio nenhum sobre a produção, eu lamento, agradeço e peço que o próximo, sempre peço lá para Nossa Senhora que o próximo seja tão bom quanto ou até melhor, né. Então acho que depende do que o trabalho exigiu de mim, aí é que vem a minha sensação quando ele acaba. E a Luciana costuma trazer souvenir dos trabalhos? Não, quando mais jovem sim, eu tinha um pouco isso. Eu pegava alguma coisa do personagem para mim. Algum elemento, alguma coisa, assim. Eu deixava aquilo como se fosse uma caixa que, meus personagens depois eu entendi que isso estava aqui, E o que contrário, estão você mais no faz? Você cerne. empresta coisa tua, Para os personagens? né? Direto. E Se eu traz tenho de. uma coisa que é minha, sim, aí se é um elemento meu, Tá. direto. Se eu tenho, por exemplo, um sapato que pode ser perfeito para o personagem, eu posso levar. Agora, 30 anos de carreira, alguns personagens você já fez. Quero que você me aponte o mais marcante para você e o que é o mais marcante, na sua opinião, para o teu público. Olha, eu tive a alegria de fazer 6 espetáculos com o diretor Gabriel Vilela. Tá. O Gabriel é um diretor que eu considero que ele faz parte da minha formação até, porque o primeiro espetáculo que eu fiz com ele, a Ópera do Malandro, eu era bastante jovem e aprendi, a forma cênica do Gabriel, como ele coloca o espetáculo em cena, me ajudou a aprender muita coisa como atriz, coisas que eu não tinha aprendido na minha formação até então. É. Eu fiz 2 trabalhos com o Gabriel que eu gosto muito do resultado e que foram extremamente desafiadores para mim, ele me propôs desafios muito grandes, e eu acho que eu terminei bem. Eu acho que foi o Vestido de Noiva que ele fez e que eu tive a alegria de fazer a Madame Clécy, e depois eu fiz, em 2016, junto com a Valderês de Barros e o Dagoberto Feliz, o espetáculo Rainhas do Orinoco, que era o texto Orinoco, do Emílio Carvalho, onde o Gabriel me propôs uma construção de uma personagem Fifi absolutamente inusitada. Eu nunca imaginaria aquilo e eu fui para lugares como expressão exatamente que onde eu pude ser elástica. Eu ampliei ali o meu elástico de expressão. Hum. Recentemente, eu fiz um trabalho que foi, eu acho que é produção minha, a adaptação dramatúrgica é minha,
E eu consegui fazer esse trabalho por bastante tempo, assim, nós fizemos temporadas e depois viajamos e tal, que foi o Amar Verbo Intransitivo, que eu fiz a Fraulein Elsa, e onde também eu tive a alegria de ser indicada ao prêmio APCA de melhor atriz. Dagoberto Eu acho que esse Feliz, que dirigiu. Dago dirigiu, isso. Hum, E eu acho que esse é um trabalho bastante marcante na minha carreira para as pessoas que assistiram tá. dentro do teatro. Agora, na TV, eu acho que o meu trabalho mais popular, que era uma época que as pessoas eh, viam, falavam e tal, mas faz um tempo já. Eu fiz a novela Araguaia e eu tive a oportunidade de fazer uma personagem bastante divertida Como ela chamava? e Lurdinha. Gordinha. E ela foi uma personagem que foi bacana, assim, me colocou em contato com outro público, foi bem legal. As Aventuras de José e Durval, você fez quem? Eu fiz a eu não lembro direito o nome dela, que horror. É a avó da Sandy. Tem Ah, a Noeli, a mãe da Noeli. a mãe da Noeli. Ah, tá, Isso, tá, isso. tá. Exato. Bom, vamos Que era lá. cantora, a gente fez os números musicais e tal. Quando o trabalho acaba, nós já falamos sobre o luto, o alívio. Pergunta é: as personagens vão para onde? Elas ficam onde? Aqui. Digamos que aqui, Aqui, digamos aqui. que E acho aqui. que, digamos que aqui, e acho que ninguém as viu, né? Ela foi feita para os outros, na verdade. Mas digamos que esse aqui seja uma prateleira com diversas estantes, onde você colocaria essas personagens. Elas iriam para estantes diferentes? Elas vão para estantes diferentes? Não, eu acho que elas vão para a mesma estante, mas elas têm diferentes ordens de importância, né? Ah, tem ordem de Tem, claro, importância? sendo sim, né? A gente com elas são é como se você convive com várias pessoas. Tem pessoas que você acaba gostando mais, pessoas que você gosta menos. Tá. E às vezes você gosta menos, não é nem do personagem, mas como eu sou uma atriz bastante dedicada e compromissada e muito honesta comigo mesmo, não gosto de me enganar em relação aos resultados do meu trabalho, eu sei que alguns eu fiz melhor e alguns eu fiz pior, né. Tá. Então, você acaba às vezes gostando menos de um personagem, não pela natureza do personagem, mas pela forma como você o encontrou, Mas às né. vezes também pela natureza, né? Não tem problema nenhum isso, É, né? Não. sim, também. Vou te sugerir um bate-bola rápido, tá? Pergunta e respostas rápidas. Na sua opinião, eu sei que tudo é importante, mas o que pesa mais para o artista ter sucesso? Talento, vocação ou carisma? Putz. Uma pitadinha de Eu cada, mas acho que se você vai você vai, eu acho que no na te no na lente, o carisma. tá. Quantas vezes você já morreu? Várias. E No renasci. audiovisual e no teatro? Várias, várias. Eu morri, por exemplo, a primeira da novela Torre de Babel, eu morri, entendeu? O meu primeiro trabalho na televisão, eu morri, a gravação da morte, da explosão do shopping, várias, várias. Já matou também? Já, fiz a Matilde no Rock Santeiro, que ela mata Rock. Já matei, Na peça, no matei. teatro. Melhor matar ou É, morrer? os 2. Muito legal. Fazer a morte do personagem faz pensar na finitude? Faz, não é? Porque você inclusive tem que pensar como é morrer, como se expressa a morte, como você tem que ver a morte para poder, morrer, né, A certeza da morte te assusta? eu não sei. Sim e não. Tá. Luciana, o processo ou o resultado? O processo é muito importante para você ter um bom resultado. Eu falei que eu sou autor também, né? Eu não gosto de escrever.
Eu gosto de ter escrito, Ah, é um alívio, né? porque o processo é doloroso nesse caso. É, é um É, alívio. a televisão, por mais sucesso que você tenha no teatro, por mais êxito que você tenha no cinema, a televisão tem uma característica de te tirar do anonimato, ainda que por um período. Quero saber de você o seguinte: você passou por isso, já foi confundida com alguém, aquele processo todo, te conheço sei de onde, como é que é isso? Você passou por tudo isso? Ah, eu acho que é surpreendente à primeira vista. Quando é que foi que você se viu popular? Em que trabalho? Então, essa novela, na verdade, eu acho que é assim, dois trabalhos que teve esse tipo de resposta do público foi a novela Araguaia, e eu fiz uma novela também no SBT Cúmplices do chamada Resgate. Cúmplices de um Resgate. Isso, onde eu fazia uma personagem que ela sabia o segredo da novela, ela sabia que, na verdade, as meninas eram duas e não uma, e tal. É. E E esse trabalho é um trabalho bastante popular, né? As crianças veem muito as novelas, pelo menos há um tempo atrás, não sei agora como está, viam muito as novelas do SBT, acompanhava essas novelas infantis e tal. Então, eu acho muito bacana, eu acho interessante, e acho um pouco até estranho, às vezes, essa ideia de que a TV coloca no ator ele ser aquilo, né? Uhum. Isso eu acho um pouco incômodo, assim. Já teve amigos, por exemplo, que faziam vilões e que tiveram que se esconder em determinadas épocas da vida, porque se fossem encontrados na rua, iam apanhar, né? Ainda hoje. É, recentemente. Então, assim, eu acho um pouco, esse lado eu acho um pouco doentio. Mas ele funciona, né? Porque nesse lugar, muitas vezes, é que está o grande sucesso de algumas personalidades da televisão, que são confundidas sempre com a eterna virtude, mas acho que até isso está se acabando um pouco. Mas, né, por quanto tempo a Regina Duarte não foi a grande namorada do Brasil e foi toda era a virtude em pessoa. Então, eu acho que essa coisa de se confundir com os personagens, eu não sei se eu gosto muito não. É. Mas o Brasil tem isso, não é? Tem mais esse, inclusive até acho que tem mais gosto por esse tipo de trabalho do ator do que o da construção e abandona, né? Constrói e abandona. E aquela coisa de ser olhada quando chega, de repente, eu te conheço de algum lugar, passou por isso. Sim, sim. Já te chamaram por outro nome de outra atriz? Não, Ah, não. tá. Luciana, qual que é, para você, a emoção mais genuína? A leitura do texto, estar em cena executando o texto ou o texto pronto, mesmo quando você não está. Ver uma boa cena, fazer uma boa cena ou ler uma boa cena. Qual é a emoção mais genuína? Eu acho que fazer uma boa cena para o público. Eu acho que maior ainda é isso quando essa cena saiu da minha cabeça, né? Quando eu tive a alegria de escrever aquilo. Quando você vê que aquilo foi para o palco e que as pessoas sentaram e que estão assistindo aquilo. Assim. Sabe, eu acho uma coisa muito importante para mim, não é? E acho na arte teatral em geral, ou que eu acho que eu estou falando do teatro porque eu acho sem dúvida que isso na teledramaturgia é muito claro, né? A teledramaturgia ela é feita para o público. Se ela não der resultados, se o público não assistir, se o público não amar aquilo, a reunião de emergência vai ter que mudar e tal, porque envolve muito dinheiro e tudo mais. Eu acho, às vezes, que o teatro, hoje em dia, ultimamente, está sendo feito muito para os próprios artistas. Tá, Eu acho que o teatro tem que ser sempre feito para quem assiste. É para o público, é uma comunicação, tá. sabe? Eu não acho muito bom essa ideia do "Ó, não, nós não precisamos deixar as pessoas entenderem nada, porque não precisa. Não é. Qual o problema contar uma boa história? Sim, sim. Sabe? Exatamente. Eu conto uma boa Eu, história, o público acompanha essa história e é ótimo. eu concordo. Dá para você contar uma boa história, fazer um trabalho de qualidade com simplicidade. Dá para fazer isso. Exato. Sabe?
A gente Você. fez o Oi. Amar Verbo Intransitivo, só um parênteses rapidamente. Tá. O Amar Verbo Intransitivo, que é a adaptação do romance do mesmo nome, do Mar de Andrade, o romance escrito em 1926, que tem uma história maravilhosa e oferece reflexão até hoje, a gente fez esse espetáculo até o ano passado para adolescentes, entendeu? No interior de São Paulo, causando comoção na plateia. Então, o que é? É uma boa história, bem contada, sabe? Adaptar é mais difícil do que escrever? Eu acho muito difícil. Tá. Você já substituiu no teatro? Já, muito. Você busca Principalmente referência? no começo. Você busca referência ou busca distanciamento? A referência de quem fez? É, A referência, sempre. é. Porque eu tenho que me encaixar dentro daquela expressão que já foi construída. Se você fosse convidado para fazer na televisão um remake, você também ia buscar referência na atriz? Sem dúvida. Sem dúvida. Para Até para eu perceber se eu poderia ir por aquele mesmo caminho ou adotar um outro. O que seria mais inteligente para hoje. Mas, sem dúvida, eu teria que ver, sim. agora é importante a personalidade, né? A digital do ator é importante, né? Mesmo que você busque referência, você põe a tua digital. Eu acho que é uma nova criação, né? Mas porque eu acho assim, se você vai fazer um personagem, digamos que é completamente independente de uma montagem anterior, né? É uma coisa. Então, quantas vezes isso não acontece no teatro mesmo, né? Quantas Lady Macbeths existem? Milhões. E nenhuma não precisa ter referência da outra, né? Porque são obras isoladas. Quando você faz um remake numa televisão, onde você tem uma obra que foi extremamente popular, que todo mundo conhece, entra mais ou menos na ideia da recriação de alguém que já existiu, né? Quando você fez Rock Santeiro, a novela já tinha passado? Já, A a novela é de Matilde, 80 e pouco. a Matilde foi a Ana Magalhães que fez? Foi. Você buscou referência nela? Não. Não, Porque, porque era muito outro universo, tá, né? Era o universo do teatro, muitos anos depois. A divulgação colocou até, foi uma das brincadeiras da divulgação, colocar o ator que tinha feito com o ator que faria agora na montagem teatral e tal. Mas eu vi que o caminho utilizado ali pela novela não era o caminho que a Débora de Bois estava querendo, na né? verdade, Rock Santeiro começou como uma peça, né? Depois foi transformado em novela, né? Isso. Mas eu pensava, Mas na teledramaturgia, a Matilde, ela não era uma vilã. não. E no espetáculo ela é. É ela que mata Rock, né? Agora a gente falou de você buscar referência. Vamos pensar no contrário. Você já foi substituída? Já. Se alguém fizer, primeiro, já foi substituída. Deu ciúmes de ver a outra atriz fazendo. Meu Deus, eu não vi, mas foi um filme assim, fala, puxa, eu vou sair. Nossa, vai continuar sem mim. Se fosse no audiovisual, teria ciúmes também? Eu acho que sim, né? Não é Eu o acho que o ciúme. personagem. Você gosta, no fundo, assim, a gente, quando você. É que nem eu falo, tem trabalho que você sai, é um alívio. Mas tem trabalho que você sai, que você gosta. Às vezes você sai porque você vai fazer outra coisa, que realmente é melhor naquele momento. Tá. Mas dá uma dorzinha de você deixar. Então, eu acho que às vezes pode doer, sim. Você gosta de comédia? Adoro É comédia. boa de comédia? Bem boa. Já fez. É difícil ser escada? Não, não acho. Eu acho que você tem que entender ali naquele momento daquela cena qual é a tua melhor participação, Por que que qual você é teu acha? lugar. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a comédia ainda é vista como um gênero menor. Embora seja feito comum os atores dizerem que é mais difícil fazer comédia. Se você concorda comigo, por que que você. Primeiro, se você concorda, e segundo, por que que você acha que isso acontece? Eu não sei se eu ainda acho que a comédia é tida como gênero menor, porque
Eu acho que, se bem que, assim, eu acho que a comédia que está sendo feita hoje, ela é diferente da comédia de algum tempo atrás, né? As coisas mudaram muito. Tem muito. A comédia, ela está envolvida hoje em dia muito numa coisa desses comediantes que têm vieram desse stand-up, do Porta dos Fundos, esse lugar um pouco irônico demais, que tira mais um sarro do outro do que daquela situação construída ali. Se me fiz entender, acho que isso tem acontecido bastante. E essas pessoas têm se dado muito bem profissionalmente, muito bem mesmo, né? Todo mundo sabe. Então eu não sei se as pessoas estão achando que ela é um gênero menor, né? Assim, o Ah, que eu vejo é que, por exemplo, não esses existe editais, premiação de melhor não ator por existe de comédia. Existe comédia. melhor ator de comédia. Tem isso também. Os Já é. editais não premiam comédia, né? Você tem que, se você quiser fazer uma comédia, é patrocinada. Não tem Então, edital, não premia comédia. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho falta de inteligência até, porque daqui a pouco as pessoas não vão mais saber fazer comédia, porque não exercitam o estilo, entende? pois é. Então, Eu adoro é escrever comédia. perigoso, é perigoso. Então, por que que o vilão é tão sedutor para o ator? Embora você disse que alguns andaram fugindo, mas o vilão é sedutor para o ator e é sedutor para o público. Por que que você atribui essa cara? Por que que você acha que isso acontece? Eu acho que o vilão, quando ele é bem escrito, bem direcionado, ele é um personagem com muitas contradições, né? E isso é um prato cheio para um ator. E ele também é motor de muita coisa na ação, Ele dá, porque ele é a ele, força, exato, a força oponente. Então, eu acho que tem esses dois motivos que são muito sedutores em um vilão. Você vê as personagens da famosa grande má do cinema, a Bette Davis, ela é mestra em colocar as vilãs dela em situações contraditórias, você perceber a dor daquela mulher, o porquê que ela virou aquela pessoa que não tem atitudes tão nobres, né? Você sente nela pulsar isso. Então, um ator inteligente, como é o caso de uma mulher como aquela, dá loopings com o vilão, né? e você já fez uma vilã? A Matilde era uma vilã E no no Rock audiovisual? Santeiro. Não, não. No audiovisual, não. Fiz Gostaria de personagens fazer uma bem vilã no simpáticos. audiovisual? Ah, um bom papel, quem não quer, não é? Imagina, Tá. maravilhoso. Ô, Lu, Luciana, Luciana Mara Carnielli Silva, a mulher. Tem alguma restrição, Patrícia? Coisa que você, claro, trabalho sério. Coisa que você não faria, de qualquer motivo. Coisa que você não fez, hoje faz. Coisa que você fez, hoje não faria. Alguma restrição? Eu acho que algumas coisas que podem ser gratuitas. Uma nudez gratuita, uma Tá, coisa que não tem motivo, ela não está colocada na ação de um jeito bacana, tá. entende? Qualquer Eu, gratuidade, eu acho que ela é. O eu palavrão acho que gratuito também é uma. isso, exatamente, entendeu? Coisa que sai e aí torna a coisa meio chula, assim, Tem aí muita gente que busca o palavrão como recurso de risada e eu acho uma grande bobagem. Enfim. entendeu? Exatamente. Bom, vamos lá. Alguma novela que você gostaria de ter feito? Não personagem, alguma novela que você gostaria de ter feito? Ah, eu acho que a primeira versão de Guerra dos Sexos. Ah, no audiovisual, você gosta de se ver? Você é generosa com Gosto. você? Não sou, e isso é bom, porque eu me corrijo. Eu Você me gosta de corrijo. se Ah, ver claro, para se assim, criticar? porque eu melhoro, entende? Tá, Então, por exemplo, quando você tem a oportunidade, então você assiste a novela e você tem a oportunidade de você mudar. Agora, como por exemplo, você faz um seriado que aí é uma obra fechada, e você grava, 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 mas você só vai ver o resultado no final. Eu vejo, mas às vezes eu lamento, porque você fala, puxa, se eu tivesse visto isso, eu teria feito talvez de uma outra forma e tal. Mas eu gosto sim de ver o meu trabalho. Eu acho bom. tá. Você decora com facilidade? Tem alguma técnica? Ou tem dificuldade para decorar? Não, eu não sou tão rápida, mas eu procuro fazer isso logo.
porque eu acho que, para mim, eu saber o texto, saber os caminhos do texto na mente, me ajuda na criação. Eu não sou aquela pessoa que tô com o texto na mão até tipo 15 dias antes. Jamais. Eu sei, a partir do momento que eu tenho um domínio do entendimento, eu começo a decorar. Esse trabalho, por exemplo, da Virginia Woolf, esse espetáculo Um Teto Todo Seu, que era essa palestra da Virginia Woolf, direção da Márcia Bujanra, eu vi que era um volume de texto imenso e uma ideia completamente mental da construção de um raciocínio numa palestra. Eu falei, olha, Márcia, a partir do momento que você falar, fechou o texto, é esse, você me avisa que eu vou começar a decorar. Eu não vou deixar isso para a última hora, porque isso não vai dar certo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí o texto começa a vir, você começa a ter mais naturalidade com ele, você consegue parecer que ele veio da sua cabeça e não da cabeça do personagem que está lá no papel, entendeu? Então, decorar para mim é um dos passos primordiais assim da construção. Nem sempre, você falou dessa construção de texto aí, nem sempre a palavra expressa o pensamento, né? Nem sempre você consegue passar para o papel aquilo que está na cabeça. Você prefere a palavra ou o pensamento? Mas você fala isso na hora como autor? Como se fala? Como autor, não, e como ator mesmo, porque às vezes você percebe que a ideia é muito legal, mas o pensamento era uma coisa e a palavra não. Se no caso isso veio de mim, eu vou tentar melhorar essa expressão da palavra até que ela chegue no pensamento, Tá. né? Para A que gente, isso possa ser feito. Se não for, eu vou talvez tentar com os meus outros recursos de subtexto, postura física, outras expressões, preencher a lacuna da palavra. a gente está falando em texto, né? Você respeita texto, Muito. respeita o Só quando eu caco. vejo que a minha que eu posso trazer uma palavra às vezes que musicalmente vai ser melhor, você ou por exemplo, você trocar o final da palavra, o final da frase para dar a piada, né? Hum, Com grandes autores você nunca precisa fazer isso, mas às vezes você precisa. Se você puder ajudar, eu trago essa proposta, Nós estamos né? dizendo que respeita o caco também. Não, o Caco, eu acho que Caco tem que ver. Tá. Eu não gosto muito dessa coisa assim, ai, pintou um brilho na hora e eu falei. Se isso acontece uma vez, vamos lá, duas, três. Agora, se você percebe que isso está se tornando a dominante da situação e que está, inclusive, causando ruído no jogo estabelecido, eu acho que tem que parar, sentar e conversar. Você já escreveu alguma peça que você não fez? Sim, Você vê a estreia da duas, onde? Qual foi? duas peças, não Só que fiz. foi só autora. É. Você viu a estreia da cabine, da Ah, coxia? não, não, mas eu não fiz porque eu não consegui realizar ainda os projetos. Eles são Ah, tá. projetos. Então Mas não, eu nunca escrevi para outros. Não, não. tá, então vamos lá. Dirigir é uma coisa que faz parte do teu norte? Sim, hoje sim. Acho que Você até o ano dirigi, passado não. você dirigindo, mas não tanto em cena. Você assistiria a estreia da coxia, da plateia ou da cabine? Acho que Ou dá. mesmo Acho que se a escrevendo. cabine precisasse de mim, se a cabine Hum, precisasse de mim como algum auxílio técnico ali para alguma coisa da cabine, se não da plateia. Da coxia jamais, jamais. da coxia jamais. Tá. Não. O diretor amável ou o diretor mais rígido? O diretor que propõe uma proposta cênica interessante. Tá. É muito comum a gente ver homens, a gente tocou nisso lá atrás, né? Ver homens fazendo papel de mulheres. Nós citamos aqui Dustin Hoffman, citamos aqui Edmund Louise. E é comum também a gente ver mulheres fazendo mulheres que se passam por homem, de Adorim, enfim. Mas não é muito comum a gente ver mulheres fazendo homens. Por que que você acha que isso acontece?
Não sei, eu acho que apesar das possibilidades de mercado serem diferentes, eu acho que o feminino tem um fascínio cênico, um Né? fascínio de expressão, Mas a mulher fazendo assim, homem não tem o feminino também? acho sim. Inclusive é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Fazer um homem. Acho que é muito interessante, muito. Eu fiz já personagens mais caricatos masculinos, né? Que homem você Assim, gostaria de fazer? expressões. Aquele homem elegante ou aquele homem mais rude? Eu acho que o personagem é interessante. Tá. Porque ele é rude porque a história dele vem de um lugar, e ele é elegante porque a história dele vem de um lugar. Está acabando o bate-bola, mas tem três rápidas reflexões. O melhor, o bom da obra aberta e o bom da obra fechada. O bom da obra aberta é, como eu disse, é você poder se rever, se melhorar, levar às vezes para um outro caminho, se você errar, né? O bom da obra fechada é que você tem um domínio da história. Então, aí você mais ou menos pode ir vendo a dosagem. Coloco isso aqui, você prepara o quebra-cabeça antes, né? Você tem a oportunidade de ver todo o quebra-cabeça pronto para você colocar as peças no lugar certo e seguir. O que você escolhe? É, o protagonista no projeto Meia Boca, né? Protagonista, eu estou falando de dinheiro também, né? Protagonista no projeto Meia Boca ou um personagem secundário num projeto muito bom? Eu acho que nesse caso você tem que avaliar quem são os seus colegas, Tá. sabe? Eu acho que quem está dizendo o que nesse projeto, sabe? Quem é o elenco, quem é a direção, quem escreveu esse texto. Aí você acha, porque muitas vezes você faz um papel menor num bom projeto. E aí você pode estar num bom lugar, você vai ser vista, você vai ser considerada, né? Mesmo você sendo uma coadjuvante. Agora, você tem que entender que você está como coadjuvante. Agora, ser um protagonista num projeto meia boca, eu acho que tem alguma coisa assim, meia boca por quê? Porque é um projeto menor, mas ele é um projeto assim interessante, ele tem menos dinheiro, mas ele é artisticamente legal, vai ser uma coisa respeitada. Eu acho que Artisticamente, não, Meia tem. Boca artisticamente. Eu não sei se eu faria. Tá. O bom do fracasso e o ruim do sucesso, certamente você deve ter vivido algumas vezes as duas coisas. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Eu acho que o fracasso não tem muito bom, né? Você tem que entender e ser inteligente para lidar com essa situação. Então, se você for inteligente para aprender alguma coisa, para poder refletir, para poder não cair na mesma situação numa próxima vez, aí eu acho que o fracasso valeu para você. Se você não aprendeu nada, se só te deixou triste, só fez você falar, puxa vida, que como a vida é ruim e tal, eu acho que não tem lado bom. Então, eu acho que você tem que ter inteligência, acho que em qualquer situação da vida isso se aplica. E o O ruim do ruim do sucesso. sucesso, os excessos, né? Tá. É. Você, como público de teatro, o que te incomoda mais? O bom texto feito por atores não tão bons e esse não tão bons, de repente até a escalação equivocada. Por qualquer razão, os atores não são tão bons. O bom texto na boca de atores não tão bons ou um mau texto feito por atores muito bons. Eu acho que eu vou apreciar o que tiver de melhor no momento. Eu acho que eu não vou ficar contente em nenhuma das duas situações. Né? Porque eu vou falar assim, falar, poxa, esse elenco fazendo isso. Ou então eu vou virar e falar, mas meu Deus, esse baita texto, essas pessoas, por que que não escolheu um elenco melhor, entendeu? Então eu não vou ficar feliz. Eu me conheço, eu sou uma espectadora exigente. É. Mas eu acho que eu vou tentar, ali naquela situação, aproveitar o que tiver de melhor. Me ligar mais no texto, me ligar mais nos atores. Eu acho que vou fazer isso. Acabamos o bate-bola, as três últimas perguntas, tá? A Globo sempre foi hegemônica durante muito tempo na teledramaturgia. Ah, a hegemonia eu acho que não é bom nem para quem é hegemônico. Como é que você vê
o futuro da teledramaturgia? A novela está acabando, a novela morreu, agora o caminho é outro, a novela não morre nunca, ela passa por tantas formas. Como é que você vê isso? E essa coisa da hegemonia? Olha, eu acho que tem aí as duas coisas. Todo mundo falou, né, que se a Globo parasse de ser a grande mãe produtora, todo mundo ia ter mais trabalho, né? Eu não sei, na verdade, se isso está acontecendo, porque, inclusive, há toda uma guerra internacional sobre a questão profissional dos profissionais que fazem streamings, né? Você Então, está como falando da é inteligência artificial? não só, mas dos direitos dos artistas Tá. nos streamings, né? Então, tem aí a Associação Interartes Brasil, que é uma grande batalhadora por isso, e tem recebido muitos nãos da parte deles, né, dos produtores. Então, você trabalha, você tem talvez, sei lá, não sei quantas obras no streaming, e você praticamente recebe muito pouco por isso, né? Deveria ser diferente essa conta. E isso é até a condição de outros streams, é pior, né? É o nada, é o zero. Então, eu não sei, eu como profissional da área, acho que nós, brasileiros, pelo que eu vejo por aí, nós somos muito pouco articulados para isso. Batalhamos muito pouco pelas nossas condições como profissionais, porque temos um pouco essa coisa, não, peraí, calma, eu dou um jeito aqui, não, mas eu faço para você aqui por menos, porque depois eu me dou bem lá. Eu discordo disso, eu acho que deveria ser uma categoria um pouco mais organizada, para que pudesse ser mais respeitada, sabe? Então, eu estou pensando mais nessa questão do trabalho mesmo. Quanto à ideia das histórias em si, eu acho que o formato anterior, o formato mais antigo, ele tem muito a ensinar. Assim, ele deu certo por muito tempo. Ele não pode ser descartado de uma hora para outra. Uma pessoa, um espectador de novela, ele espera determinadas coisas, né? É diferente de você assistir um seriado, é diferente de você assistir um filme, é diferente, né? A novela ela entra na casa enquanto a pessoa está ali cozinhando, é outro lugar, sabe? Ela quer olhar de repente para a televisão e encontrar aquela cara conhecida, dar um suspiro e voltar para o que ela está fazendo, sabe? Então, eu sou pouco, eu não sei se eu tenho uma opinião formada, mas eu não sou muito otimista em relação a pra onde os caminhos apontam assim a ida das coisas. Não sei, Tá. sou um pouco desconfiada. Tá. Vou te fazer as últimas duas perguntas, mas assim, eu sei que você está em cartaz em São Paulo, no Sesc Pinheiros, com a peça O Outro Isso. Borges. Não sei se essa entrevista vai para o ar. Você fica em cartaz até quando? 10 de dezembro. É. Então, agora eu quero saber de você o seguinte: além da peça, novos projetos, o que que você pensa para o ano que vem? Tem cinema, tem televisão, tem alguma coisa? Olha, tem várias coisas aí que eu tô quase conseguindo. Hum, E alguns projetos, na verdade, eu tenho um projeto de teatro que ele está para sair. Eu trabalho com arte e educação também, eu tenho um projeto muito bacana de um curso voltado para bailarinos. Eu tenho trabalhado recentemente com bailarinos e juntando as minhas duas formações, isso é uma coisa bem interessante que vai acontecer logo no início do ano. E eu tenho um projeto de teatro também de um novo solo meu para estrear, mas que logo, logo vai estar divulgado na minha rede social, que, aliás, posso deixar minha rede social? claro, por favor. Eu tenho o Instagram, @lucarnielli, e o outro Instagram, @lu.carnielli. Então, essas boas novas vão estar em breve logo lá. E a partir de agora você tem outro projeto comigo, Bete Ah, Carvalho. é? Isso é maravilhoso, Ah, exatamente. eu vou querer conversar Ideia sobre isso. incrível, hein? Ô, Ideia Lu, incrível. as duas últimas perguntas. Então, a gente chegou à conclusão aqui que o ano que vem você faz 30 anos de carreira. Em cinema, teatro, televisão, sei lá, vamos calcular aí quase uma centena de personagens, entre personagens reais e personagens fictícios. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: não tivesse sido você atriz por qualquer razão, tivesse tido um outro encaminhamento profissional, uma outra trajetória profissional,
Você acha que você teria evoluído de uma maneira diferente? Você seria uma pessoa diferente hoje? Eu acho que seria, porque a minha profissão, ela tem muito peso na minha vida. Ela tem uma parte muito importante, sabe? Não só na, na ideia da realização, mas na ideia da criação. Então, é uma coisa que me move muito. Então, se eu não me dedicasse a esse ofício, se eu fosse outra, Qualquer se eu atividade, qualquer outra realizasse outra atividade? atividade, eu teria outra, sim, outro caminho de vida, outro pensamento, outras experiências muito diferentes para contar. Então, eu seria certamente outra pessoa. Você acha que, você diria para mim que a atriz faz a mulher feliz? Muitas vezes sim, porque eu acho que o ato de você criar é muito poderoso. Ele é angustiante, como eu te falei, é quando você ainda não pegou o personagem, ou quando você não conseguiu colocar a sua ideia no papel, Por isso que eu não gosto de escrever, gosto de ter escrito. de ter escrito, exatamente, é muito mais legal. Mas ele tem criar tem uma parte angustiante, mas criar e poder comunicar, a hora que você consegue realizar, que você consegue encontrar o público, sabe? Fora que eu acho que a profissão de atriz é uma profissão que tem muita competição, né? Pelo menos no nosso meio aqui, as oportunidades não são tão vastas, então as pessoas competem muito. Mas você encontra também, você faz grandes amigos, sabe? Praticamente, tirando a minha família, sim, a maioria das pessoas com as quais eu convivo, a minha rede, a, a família que eu criei, foi através da minha profissão, sabe? Eu tenho amigos de quando eu estudei, né? E que isso é muito legal, são pessoas muito importantes. Então, eu acho que ser atriz muitas vezes faz uma pessoa feliz. Agora, é como nós falamos também no início, não é uma profissão só de rosas, é uma profissão que demanda força de vontade, empenho. Você tem que estar praticamente o tempo inteiro tirando um coelho novo da cartola, porque uma coisa que você cria hoje, amanhã, do ano que vem já não serve mais, ela já se torna velha. Então você tem que ter uma nova ideia. E a criação, muitas vezes, ela não acompanha esse ritmo, né? Essa demanda do trabalho, né? E você tem que ter um jeito, então, de você dosar entre o que você faz, o que você consegue fazer, o que você está projetando, né? Então, envolve todas essas camadas aí de 0 a 10 em termos de alegria e realização. Antes de te fazer a pergunta final, eu quero te lembrar o pedido que eu fiz, né? Quero te agradecer imensamente a disponibilidade, o carinho, a Imagina. simpatia, desde o começo, muito 10 comigo, então eu quero te agradecer por isso. Me pedir desculpa por tomar tanto seu tempo. Imagina. Eu costumo dizer que eu faço uma entrevista mais ou menos parecida com todo mundo, né? Ela foge do convencional, você percebeu que ela é uma entrevista foge do convencional, mas apesar de ser a mesma entrevista, ela é única, porque as pessoas são únicas. É, Então, eu queria terminar perguntando para você o seguinte, mas como você disse que gosta de se ver, e se ver com olho crítico, eu só vou te pedir para se ver dessa vez com generosidade. Quem é Luciana Carnielli? olha, eu acho que uma pessoa bastante persistente, e corajosa. Se é para falar duas características das quais eu tenho orgulho de ter, que eu sinto que eu tenho, eu acho que eu sou uma pessoa corajosa e persistente. É, É isso aí. Eu posso dizer por mim. Você disse que você fez amigos no meio. Gostaria que você me considerasse um novo amigo, porque eu já te considero uma amiga. Espero que você poxa, tenha eu que te gostado da agradeço, entrevista. viu? Sim, eu que te agradeço. Antes da gente encerrar, queria dizer que eu achei também a sua entrevista bastante diferente, porque ela tem uma carga de subjetividade grande, né? Você pergunta as coisas muito
como a gente sente, né? Como isso bate, né? Muitas vezes as perguntas são mais objetivas sobre a nossa trajetória. E eu achei isso muito interessante e com muita delicadeza, né? Você pergunta coisas de uma maneira que não são invasivas de forma nenhuma, são muito gentis. E eu que agradeço, também te considero um amigo, e fiquei muito contente de você ter se interessado pelo meu trabalho. Um prazer, E eu me desculpo se por acaso te interrompi alguma vez. imagina. De Um jeito grande nenhum. beijo, Lu. Beijo, querido. Obrigada.